Então, irmãos, bom dia. Estamos aqui, eu e o pastor Giovanni, fazendo aqui não é uma live, né? É uma gravação. Vamos ter um tempo aqui, uma palavra de reflexão. Nosso café à mesa ficou impossibilitado de acontecer nesse mês de abril, mas a gente decidiu gravar essa palavra e trazer aqui para os irmãos para a gente ter um tempo, né? Para não perder o ritmo. Em nome de Jesus, em maio estaremos juntos. Pastor Giovanni está aqui, participar dessa primeira oração aqui, para ficar bem com jeito de mesa, com cara de mesa, tá? A gente faz só um mês que a gente se viu atrás, mas a gente já está sentindo falta, né? E espero que em maio nós possamos estar juntos, né? Então vamos orar, e aí a gente vai ter uma palavra rápida aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o momento, o propósito, né? Tentar discernir juntos aí o porquê de tudo isso que a gente está vivendo, porque que o Senhor está nos impondo, de certa forma, o que a gente está passando por esse momento. Pai, nós queremos agradecê-lo, porque podemos estar aqui, como temos ouvido, falado, aprendido e ensinado. A igreja em unidade, ela não precisa estar junta no mesmo lugar. E nós sabemos, Pai, que os irmãos que estão acompanhando e que vão acompanhar essa reflexão aqui da mesa, nós sabemos que há entre nós uma unidade no Espírito. E por mais que não consigamos estar no mesmo ambiente, a palavra do Senhor, a palavra que nos rege, que nos guia, que nos orienta é a mesma, porque o nosso propósito é o mesmo, o nosso alvo é o mesmo. É buscar a sua vontade, é alinhar sujeitar a nossa vontade, a sua, é alinhar o nosso pensamento ao teu, para que a sua vontade soberana seja feita aqui na terra, para que o teu reino venha, se manifeste, para que o teu reino de justiça, paz, alegria seja uma realidade para nós e através de nós. Nós oramos agradecidos ao Senhor nesse tempo de mesa. Por mais que seja virtual, a mesa está posta, a mesa espiritual está posta, e nós cremos que seremos edificados através da reflexão da Tua Palavra pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesse tempo de reflexão. Amém. Beleza? Queridos, o pastor Giovanni não vai ficar aqui muito tempo aqui do lado, daqui a pouco ele já vai sair, porque só tem um mic aqui, né? Estava aqui no mic, a voz dele, você tá vendo a carinha dele aqui, ó, a carinha dele, ó o jeitinho dele, ó, né? Fica perdido, sabe, né? Então, para não ficar aqui, daqui a pouco ele já vai sair de cena, né? E a gente vai refletir sobre a palavra, mas ele vai ficar aqui no cantinho junto, aqui em oração, e vamos lá, beleza? Valeu, Gigi. Valeu. Queridos, o momento que nós estamos vivendo, ele exige de nós uma atitude, né? E a atitude que nos é exigida é a que foi registrada pelo apóstolo Paulo na carta de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Paulo, em Efésios 3,14, ele escreve, né? Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai e Senhor. Deixa eu corrigir aqui, né? Paulo escreve: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disto eu me ponho de joelhos. E eu tenho pensado, né, analisando, vendo o que nós estamos vivendo, o movimento, né, o momento que nós estamos passando. Há quanto tempo alguns de nós não têm uma causa, um motivo para nos colocarmos de joelhos diante do Pai? Muitos de nós, e aqui eu estou generalizando, a palavra é para a igreja, é para pastores e líderes, né? O propósito da mesa é a edificação de pastores e líderes, mas nós sabemos que atingem também outras pessoas, e agora aqui eu estou generalizando, falando da igreja e da sociedade de uma maneira em geral. Nós sabemos que a igreja está aqui para ser sal e luz, mas também sabemos que a igreja ela é influenciada pela cultura que impera na sociedade. E nós sabemos que muito da cultura lá de fora tem imperado, tem influenciado a igreja. E o que é que a gente percebe? Nós percebemos muita gente, e nós nos incluímos nisso, né? Muita gente vivendo com o acelerador lá embaixo, né? Usando aqui uma metáfora. Estamos dirigindo com o pé lá no fundo do acelerador. Vivemos em alta velocidade. E aqui eu trago uma palavra para nós, dos nossos ministérios.
Que nós olhamos lá para fora e vemos a sociedade vivendo dessa maneira. Mas quando olhamos para dentro da igreja, nós também vemos líderes vivendo em alta velocidade. E não param, não se tem tempo. Alguns de nós perdemos a capacidade de parar, de nos prostrarmos diante de Deus. Nós perdemos o aspecto, o sentido, o princípio da contemplação. Aquele momento de parar para refletir, para contemplar, para analisar. E uma das coisas que eu percebo na minha vida, em alguns momentos, e eu percebo conversando com outros pastores e líderes, é aquela história, né? Cara, você precisa dar uma parada, né? Dar uma respirada. E todas as vezes que nós somos advertidos para parar e para dar essa respirada, o que a gente diz? Cara, não tenho tempo. Eu tenho, né, analisando aqui de uma maneira geral, o profissional, ele diz, cara, eu tenho uma empresa, eu tenho um trabalho, eu tenho que produzir, eu tenho que gerar, eu tenho conta para pagar. Se ele é um empreendedor e tem funcionários, tem colaboradores, ele diz, eu tenho famílias para sustentar, tem salário para pagar no final do mês. Cara, eu tenho que ralar, eu tenho que correr atrás. Se é apenas um funcionário, cara, eu tenho conta para pagar, eu tenho que trabalhar, eu tenho horário para cumprir. E nós olhamos para pastores e líderes e a gente vê a mesma coisa acontecendo. Eu tenho uma igreja, um ministério, eu tenho um alvo, eu tenho pressa, eu não posso parar, eu não posso perder tempo. E aí, querido, o que é que a gente percebe nesse momento? Deus dá um jeito e nos para. Agora eu pergunto a você, pastor, a você, líder, que talvez está entre esses que há muito tempo não se coloca de joelhos, não tinha motivo para parar, porque os motivos que você tinha era para acelerar, com o pé lá no fundo, vivendo em alta velocidade. E agora, sendo obrigado a parar, o que você faz? E agora, o que adianta aquele enorme ministério? E nada contra, mais uma vez, quero deixar isso bem claro, não estou aqui falando contra trabalhar é digno, construir, nós temos alvos a alcançar, nós temos objetivos, e não podemos ficar parados. Porém, esse ritmo alucinante, em busca de alvos, metas, em nome de construir o ministério, de fazer a obra. Muitos de nós já não tínhamos mais tempo para uma boa conversa em casa. Há quanto tempo pastores e líderes não tinham tempo conjugal de qualidade com o seu cônjuge? Há quanto tempo pastores e líderes, pais, não tinham tempo de conversa com seus filhos? Agora, nesses dias, os filhos estão tomando café com os pais, porque as crianças não vão para a escola e os pais estão dentro de casa porque não podem sair para trabalhar. Alguns, inclusive, estão até encontrando dificuldades, até para conversar, porque não tinham o hábito, mas agora são obrigados a conversar, mesmo que seja sobre a situação do coronavírus, né? Para mim, o Covid é um profeta desse período. O profeta Covid está ensinando o que muita gente está declarando, trazendo a palavra de Deus para muita gente que não estava ouvindo outros profetas. O profeta Covid nos trouxe a manifestação de uma realidade espiritual para nos alinharmos com aquilo que Deus tem para nós como igreja. Então, vou fazer essa pergunta de novo. Há quanto tempo talvez você não tinha um motivo, uma causa para se colocar de joelhos diante do Pai? Para parar com tempo para orar, para meditar, para ouvir, para observar. Você tem observado o que tem acontecido com a sociedade? Esse é um momento bem peculiar, onde a sociedade não tem para onde correr. Nós estamos lavando as mãos com álcool gel, nós estamos lavando as mãos com água e sabão, nós estamos seguindo as orientações das autoridades sanitárias, distanciamento social, alguns em isolamento, mas nós sabemos que essa não é a resposta definitiva para saciar as necessidades da humanidade. Nós sabemos quem é a resposta, quem tem a resposta. Você está conseguindo observar isso? Então, há quanto tempo você não parava
Há quanto tempo você usava a desculpa quando você ouvia a palavra? Cara, dá uma parada, dá uma analisada. Você precisa desacelerar. Você precisa de deixar de fazer algumas coisas. Há quanto tempo você usava aquela desculpa? Não posso. Parar como? Preciso garantir a educação dos meus filhos. Preciso investir na minha carreira. Preciso investir na minha empresa. Preciso investir no meu ministério. Há quanto tempo? Então, o que é que eu deduzo? A nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência nos fazia agir de uma maneira totalmente, quase que independente. Estávamos sendo levados pelo movimento. Criticamos a sociedade, criticamos como pastores, questionamos, melhor dizendo, né? Corrigindo aqui, não é só apenas uma crítica, é um questionamento em relação aos workaholics, aqueles que trabalham, não tem tempo para a família, mas muitos pastores, ministerialmente também, se afundavam no ministério sem tempo para si, para cuidar de si próprio, sem tempo para cuidar do seu casamento, para ter qualidade na relação conjugal, sem tempo para se dedicar à família e ter qualidade no relacionamento familiar, sem tempo para uma boa conversa. Há quanto tempo você não para com amigos para uma boa conversa? Uma conversa sem tempo para acabar, um lanche com os amigos, sem tempo, sem pressa, porque agora estamos aqui, ó, e o que a gente tem para fazer hoje? Nada. Nada. Somos obrigados a parar. E de repente essa pandemia, esse profeta Covid, vem, toma conta do mundo. Muita gente ainda assustada, né? Porque tem muita gente que está assustada com essa nuvem negra, como diz o texto lá de Gênesis capítulo 15, né? Uma treva densa cobriu a vida de Abraão. Agora alguns ainda estão assustados, isso é como se fosse uma densa treva, apavorante. E Deus usando toda essa situação para nos fazer parar. Agora as crianças não vão para a escola, muitas fábricas, muitas empresas decretaram férias coletivas, aulas suspensas, lojas e restaurantes fechados, nós como igreja, com os nossos ajuntamentos, os nossos cultos suspensos, limitados em alguns lugares, as reuniões que têm acontecido, que estão acontecendo são reuniões com um número bem menor de pessoas, ou seja, não tem multidões aglomeradas. Sabe o que é que eu percebo? Eu percebo o resgate de alguns valores. Nós estamos aprendendo, pastores, quem fazia cultos aí com centenas, milhares de pessoas, agora é obrigado a fazer culto com 50 pessoas. Com 50 pessoas. E ali naquele grupo você consegue ver o rosto do irmão, identificar o irmão pelo nome. Talvez alguns pastores que não sabiam o nome dos membros da sua igreja, agora estão tendo essa oportunidade, porque em 40, 50 pessoas você consegue, respeitando o distanciamento, você consegue chegar lá e conversar, mesmo não podendo pegar na mão, consegue ali cumprimentar, chegar mais próximo. Então, é o momento que essa pandemia nos impôs, mas eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas. O Deus do invisível conhece essa bactéria, esse vírus invisível chamado Covid-19. E esse Deus que atua no invisível, que é Deus sobre tudo, ele tem o controle desse vírus. Ele é Senhor sobre esse vírus. Então eu acredito que ele esteja usando essa situação para nos ensinar alguma coisa que nós não estávamos ouvindo. De novo, aqui é principalmente pastores e líderes. Nós estávamos tão levados pelo nosso ritmo alucinante, vivendo com o pé lá no talo do acelerador. E quando a gente não para, a gente não reflete. Se a gente não reflete, não raciocina. E não raciocinando, a gente não consegue discernir. Então a gente vai levando. Agora, com essa parada, nós temos tempo para parar, pensar, refletir, raciocinar e compreender. Estamos vivendo de forma correta e adequada? A nossa vida está alinhada ao que Deus tem para nós como projeto de vida? Ou entramos no ritmo da sociedade, alucinada?
Então, para mim, um texto que exemplifica e que dá base para o momento que nós estamos vivendo, e você pode acompanhar aí depois, é o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. Eu lhes mostrarei, Lucas 6, 47 e 49. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Então preste atenção, aquele que vem a mim, está falando de nós, aqueles que já viemos ao Senhor. Como diz Mateus 11, 28, 29, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dia nós estávamos cansados, sobrecarregados, entendemos, ouvimos a voz, o chamado de Deus, ei, onde é que você está? Vem para cá, e nós nos aproximamos e fomos a Deus através do Senhor Jesus. Então esse texto fala de nós, fala para nós. Eu lhes mostrarei, aqui se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então, nessa primeira parte, da primeira comparação de Jesus, ele está falando com a multidão, com seus discípulos, e ele diz, eu vou dizer para vocês, aqui se compara aquele homem que vem a mim, ouve as minhas palavras e as coloca em prática, vive essas palavras. Ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre um alicerce bem fundamentado. E quando veio uma intempérie, quando uma tempestade, quando uma situação inusitada deu contra aquela casa, os ventos, por mais fortes que fossem, a situação por mais grave que fosse, quando deu contra aquela casa permaneceu inabalável. E aí, na segunda parte, você conhece. Mas aquele que ouve as minhas palavras. Então, de novo, o texto de Lucas 6, versículos 47 e 49, não está falando para quem não ouve a palavra. Tem uma parte da sociedade que não ouve a Deus e não quer ouvir. O texto está se referindo a nós que ouvimos a palavra. E a segunda parte aqui diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ambos ouvem, um coloca em prática e o outro não. Ele é como um homem que construiu a casa sobre um chão sem alicerces. E no momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. E aí eu pergunto a você, pastor, irmão, líder, essa situação, né, essa torrente veio, essa nuvem negra veio, essa tempestade veio, chamada coronavírus. As empresas pararam, as escolas tiveram aulas suspensas, as igrejas não podem mais produzir ajuntamento. Como é que está a sua igreja agora? Como é que está o seu ministério agora? Porque eu sei, queridos, de gente que continua se movendo, continua fazendo, que o fato de não poder reunir uma grande ou pequena multidão para pregar, não o impediu de continuar vivendo o ministério, fazendo o ministério, continua fazendo. Mas eu também sei de gente que está perdida, desorientada, e que não consegue abrir a igreja e não sabe o que fazer, porque o seu ministério se limitava a abrir um espaço, a ter um espaço, a juntar pessoas e pregar para essas pessoas. A torrente veio. O que sobrou? Esse é o seu chamado. O que sobrou é o que você construiu sobre o alicerce correto. O que está sobrando, o que está ficando, é o que está corretamente fundamentado. E vou dizer mais, receba isso como uma palavra de Deus para a sua vida. O que não ficou, o que desmoronou com essa tempestade, com essa torrente que deu contra o seu ministério, não era de Deus, meu irmão. Não estava edificada sobre a rocha. E por isso não permaneceu. Porque o que é inabalável, independente da intempérie, independentemente da situação vivida, permanece inabalável. Mas o que não é inabalável, cai. Então, eu pergunto a você, essa epidemia
sacudiu a humanidade. A humanidade. É uma situação mundial. E agora nós estamos percebendo a realidade. Percebemos que na primeira coisa, uma das coisas, né? Um dos fatores que fica evidente é que em nossas vidas há espaço para outras coisas. A gente que dizia que não tinha espaço para mais nada, agora tem. Agora tem. Tem espaço. Essa pandemia, essa catástrofe batizada, chamada de Covid-19 e apelidada de coronavírus, ela trouxe sim, está trazendo um impacto negativo para a humanidade. Muitas vidas estão sendo perdidas, né? O impacto negativo ele é grande. Porém, é em meio a essas dificuldades, nesse momento de tribulação, é que nós conseguimos perceber se o nosso crescimento é sólido ou não. É aqui que a gente percebe. Porque a gente não quer parar, e se a gente não para, a gente não raciocina. Se a gente não raciocina, a gente não consegue discernir. Não discernindo, a gente não percebe os desvios no longo da rota, da jornada. E se a gente não percebe, a gente segue naquela estrada. Mesmo que ela esteja errada e equivocada, a gente permanece. Porque não paramos. Aí esse evento que está acontecendo ainda, que tem tempo para acabar, querido. Tem tempo. É uma estação, é um momento. Eclesiastes, o sábio, escreve que há tempo para abraçar e há tempo para afastar. Nós estamos num tempo que não podemos abraçar. Mas esse tempo de viver afastado vai passar. Vai passar. Assim como há tempo de chorar e há tempo de rir, alguns de nós estamos vivendo um momento de choro, daqui a pouco vem o tempo de rir de novo. É uma estação, ela vai passar. A questão é, vamos aprender com essa situação? Vamos nos alinhar com essa situação? Estaremos alinhados ao propósito de Deus? Estamos parando, aproveitando esse momento para refletir, para analisar e principalmente para nos alinharmos ao propósito do Pai? De novo, o que caiu com essa tempestade, o que não permaneceu, é porque não foi Deus que fez. Não está fundamentado sobre a rocha. E o que permanece, talvez seja esse mesmo o seu chamado e o seu verdadeiro ministério. Então, queridos, seguindo aqui, essa calamidade chamada Covid-19, ela tem um propósito. Ela trouxe algumas revelações. Ela não está, e Deus não está permitindo à toa. Ela tem um propósito. E tudo isso que a gente está vivendo está colocando em evidência algumas verdades. Primeiro, ela está revelando o quão pequenos nós somos, o quão frágeis nós somos, o quão fraco e dependentes nós somos. E alguns de nós precisava ser lembrado da nossa fraqueza e da nossa impotência. Porque alguns se acham onipotentes. E tem gente achando que vai sair dessa e passar por essa só na força do braço. Que vai dar conta do recado e que não precisa e etc. Né? A gente tem ouvido algumas coisas por aí. Se julga onipotente. Se julga, se trata como se fosse Deus na terra. Nada pode me tocar, nada pode mexer comigo. Equívoco. Essa pandemia, essas calamidades está revelando a nossa impotência. Como diz a Bíblia, quando Pedro escreve que a vida é como se fosse a flor da erva, que de manhã floresce, mas durante o dia recebe sol e do final da tarde se esvai com o vento. Essa é a realidade. Nós não somos onipotentes. Aqueles que têm a sua vida em Cristo Jesus são eternos, mas não são onipotentes. Grave isso, querido, porque alguns líderes, principalmente pastores, que a gente tem ouvido nas redes sociais, continuam se julgando onipotentes e senhores de tudo. Só existe um Senhor. Nós somos falíveis, nós somos dependentes, e essa calamidade está nos lembrando da nossa fraqueza e da nossa impotência. A gente é levado de novo para dentro de casa, e indo para dentro de casa, alguns valores começam a ser resgatados. Como eu disse já anteriormente, vou repetir. Coisas que não priorizávamos mais, como o tempo para uma boa conversa com o cônjuge,
Agora somos obrigados a conversar, e quero dizer para você, se você não está conseguindo conversar, irmão, então seu caso é bem sério. Se você não conseguiu aí praticamente um mês de isolamento, de afastamento, de quarentena, ainda não conseguiu conversar, então o seu caso é um pouquinho mais sério, um pouquinho mais grave. Mas a maioria, até onde eu sei, está conseguindo resgatar esse valor, de sentar à mesa com esposa, filhos, com pessoas queridas, e ter uma boa conversa com a mesa, né? Uma das coisas que a gente defende aqui na mesa é o princípio da comunhão, do relacionamento, da amizade, né? A gente tem uma frase que a gente tem repetido, eu, Giovanni, temos repetido bastante nas nossas ministrações. O que uma conversa com uma xícara de café, uma mesa, uma xícara de café e uma Bíblia faz é muito maior do que um microfone e um púlpito. O resultado é muito mais eficiente. A gente preza muito por isso. E essa situação toda nos levou para a mesa. Agora há pouco nós estávamos aqui, agora eu, Giovanni, Mahatma, conversando sobre coisas da vida, sobre um pouco de casamento, criação de filhos e trocando ideia. Coisas que nos edificam. Que às vezes a pregação, por melhor que seja, e aqui não é nada contra a pregação, eu sou um pregador e gosto muito de pregar. Eu sou um pregador que gosta de pregar para a gente, quando, né, irmãos, cá entre nós pastores, quando você tem uma plateia, né, entusiasmada, ligada, como isso é bom, como isso é gostoso. Mas o fato de ser bom, quando você está ali podendo pregar do púlpito, ali naquele palco com o microfone, e as pessoas interagindo e reagindo e recebendo, por melhor que isso seja, por mais gostoso e entusiástico que seja, uma conversa produz às vezes muito mais, porque ali você troca a vida, você troca experiências, o ensino, o pastoreio, ele é mútuo, não é só daqui para lá, é de igual para igual. E essa pandemia nos levou para dentro de casa, agora a gente tem que ficar, tem que conversar com os filhos. Aproveite, se você ainda não aproveitou, aproveite esses últimos, tá quase acabando, daqui a pouco acaba. Aproveite esse tempo para conversar com seus filhos sobre o que está acontecendo, sobre essa situação. Fala para ele dos valores da vida, onde a vida do seu filho está fundamentada. Meus filhos têm formação acadêmica, mas eu tenho sentado com eles, agora a formação acadêmica não os sustenta, porque, e se eles não podem trabalhar? Quem vai sustentá-los é Deus, a base é Deus. Então essa foi primeiro, a nossa fragilidade, a nossa impotência. Segundo, não nessa ordem de importância, não é por ordem de importância, só elencando aqui algumas revelações, algumas evidências claras nesse momento, a gente é levado para dentro de casa para resgatar valores que estavam se perdendo no meio do caminho. E entre esses valores, as coisas que nós não priorizávamos mais, porque estávamos ocupados demais, agora temos um motivo para parar, e parando, podemos gastar tempo. Uma outra coisa, uma outra evidência, é que essa pandemia que está assustando muita gente, ameaçando vidas, ela trouxe o protagonismo da família, a família agora é protagonista, porque nós não podemos nos reunir lá nos templos, então agora precisamos nos reunir em famílias, em grupos pequenos. Nos levou a dar atenção, inclusive, principalmente para aqueles que vieram antes de nós, que já estávamos aqui antes de nós chegarmos. Eu estou me referindo aos idosos. Quantos de nós está preocupado em proteger os nossos idosos, né, da terceira idade ou da melhor idade? Porque essa pandemia, esse vírus, ele é letal nessa faixa etária, né? Na melhor idade. E muitos de nós estamos preocupados em proteger, em cuidar dos nossos pais, mães, avós, enfim, das pessoas mais idosas. Porque eles chegaram antes de nós estarmos aqui, eles já estavam, eles vieram antes. E eles estão ocupando de novo lugar de importância. Atenção, muita gente está atenta aos seus idosos. Idosos que também estavam deixados de lado. Eu conversava com um amigo, e esse amigo compartilhou comigo algo. Ele falou assim: rapaz, fazia muito tempo que eu não conversava com a minha avó. E a avó dele já muito avançada em ano. E claro, ele está se resguardando, né, respeitando a calamidade. E nas primeiras semanas a avó ficou lá isolada, porque
os familiares queriam protegê-la para que ela não ficasse suscetível ao vírus. Mas chegou num ponto em que a senhora lá não suportou e ela ligou para esse neto e disse: por favor, eu preciso conversar com alguém. E ele foi até a casa dela, ele falou: rapaz, foi um dos melhores tempos da minha vida. Eu fiquei umas 2h30 sentado naquela mesa ouvindo as experiências de vida da minha avó que eu nunca tinha ouvido. E aprendi tanta coisa. E ela ficou tão alegre, ela ficou tão feliz, porque tinha alguém ali dando atenção para ela. Então, você que está aí cuidando, continue cuidando, né? Preserve. Cuidado para não expor os idosos, que são a faixa etária mais suscetível, mais ameaçada a esse vírus. Mas não os abandone. Ok? Uma outra verdade que esse vírus está nos evidenciando. Nós nos lembramos que existe um Deus. Um Deus eterno, um Deus onipotente, um Deus que é rico em misericórdia, bondade, amor, mas que também é um Deus que requer de nós justiça. É um Deus que requer de nós justiça. Ele é rico em misericórdia e graça, mas é um Deus que requer de nós justiça. Muitos de nós estamos voltando e nos ajoelhando e nos colocando. Agora sobra tempo para orar, sobra tempo para ler a Bíblia. Como eu não tenho muito o que pregar, né, sobra tempo para... E aqui, queridos, vai uma observação. Uma das coisas que eu tenho percebido, e ao mesmo tempo que tem o lado positivo, tem o lado negativo. Um amigo meu brincou comigo e falou assim: Márcio, eu tô com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live lá dentro. Porque é muita live. Que daí o pessoal vai para a Bíblia e todo mundo quer ter o que falar. Cuidado com quem você está ouvindo, porque tem muita gente aí que não tem o que falar e está falando o que não deve. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado. Querido, e é um tempo para você ouvir, para você parar e se encharcar da Bíblia. Você. Não significa que tudo que você está ouvindo no seu tempo de leitura bíblica precisa virar uma live. Precisa ser pregado. Então, aproveite esse tempo para edificação pessoal, para edificação familiar. E claro, nós estamos aqui fazendo essa gravação, não é errado, e que bom, tem a parte boa. A internet está recheada de ministrações e de pregações, e algumas muito boas. Mas nem tudo que está aí edifica. Cuidado. Então, fica essa observação aí. Aproveite esse tempo de desaceleração para meditar, para reconsiderar em oração, se colocando de joelhos diante do Senhor, se a vida que nós temos vivido, que você tem vivido, é a vida que Deus planejou para você, é a vida que Deus planejou para nós. Então reflita sobre isso. Essa crise vai passar, as coisas vão voltar ao, entre aspas aqui, normal, se é que a gente pode voltar ao normal, porque depois dessa epidemia é uma outra sociedade que vem aí, muita coisa boa vai ficar, o processo de higiene, né, as nossas autoridades aí, né, prefeitos, governadores, enfim, as autoridades políticas, de uma maneira geral, estão aumentando a capacidade de atendimento na saúde, e isso vai ficar depois, vai ser um legado bom, né? Quantos leitos de UTI estão sendo construídos, né? Providenciados e que vão permanecer depois, então vai ficar muita coisa boa, tá? Mas não vai ser normal, não pode ser normal. Nós não podemos voltar a fazer exatamente tudo do jeito que fazíamos antes, depois disso tudo. Nós temos que sair dessa situação edificados, crescidos, amadurecidos, com alguma coisa aprendida, senão não valeu a pena. Senão, não adiantou nada. Então, quando voltarmos às nossas atividades, entre aspas, normais, né, os nossos horários, a nossa rotina quase normal, espero que nós possamos voltar com as coisas colocadas na ordem correta, com as prioridades restabelecidas. Prioridades estabelecidas diante dos valores e princípios que devem orientar as nossas vidas, a vida da nossa família e a vida da nossa igreja. Agora falando para você, pastor. Prioridades, princípios, valores que devem orientar o nosso ministério, o nosso chamado. De novo, tem gente arrogante pensando que vai sair dessa só na força do braço. O nosso lugar é prostrados diante de Deus. Por esta causa me coloco de joelhos.
diante de Deus, o Pai do nosso Senhor, do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso lugar é esse, é prostrado diante de Deus, dependentes, diariamente, eternamente, dependentes, reconhecendo a sua soberania e declarando, colocando como único a quem podemos clamar e que pode nos responder. Essa situação vai passar, como a parábola lá, a parábola não, né? A experiência, não é uma parábola, foi um acontecimento real, de Jesus com seus discípulos no barco, no meio daquela tempestade. Ele diz, não, a gente vai chegar do outro lado, e a gente vai chegar do outro lado. A gente vai passar por esse mar revolto, por essa tempestade, vamos chegar do outro lado em terra firme com Jesus conosco. Que quando cheguemos do outro lado e pisemos em terra firme, que estejamos amadurecidos, crescidos e principalmente alinhados com o propósito de Deus, com o propósito do Pai para as nossas vidas. Nós sabemos, né, queridos, e graças a Deus, domingo passado aconteceu o dia de jejum nacional. Milhares de irmãos, né, milhões de irmãos orando pelo um único propósito. Nós sabemos que a nossa nação ela é merecedora do juízo. Olha aí para as nações da terra, tudo que a gente viveu essas últimas décadas, talvez séculos. Precisamos continuar clamando pela misericórdia de Deus e sabemos que Deus não resiste a um coração quebrantado, a um espírito humilde, contrito. Sabemos disso. Então, vamos orar crendo, continuar buscando, nos humilhando, nos sujeitando ao Senhor, crendo que Ele está cumprindo, Ele tem um propósito para isso. Ele tem. E o propósito é nos fazer dependentes dEle, é nos fazer resistir firmes em fé diante de uma situação. Nós sabemos que no passado, lá atrás, muitas situações como essa já aconteceram. Nós sabemos que situações como essa e talvez até piores vão acontecer no futuro. Aqui mais uma observação a você que tem ministério, você que está à frente de um ministério. Como é que está agora, nesse momento em que você está impedido de ajuntar pessoas? Analise e pense comigo biblicamente. Se você não conseguiu sustentar o seu ministério nesse período de quarentena, como você vai sustentá-lo no período da perseguição? Quando chegar a verdadeira perseguição, Covid, quarentena, isolamento social, não vai ser, vai ser coisa muito pequena comparado à perseguição que a Bíblia diz que nós sofreremos. Como é que você vai resistir até lá? Então, só para pensar, só para refletir sobre isso. Então, lembre-se que permanecer na sua casa não significa se isolar espiritualmente. Tem muita gente que caminhava sozinho antes da pandemia, está sozinho no meio da pandemia e vai continuar sozinho, vai insistir em permanecer sozinho depois. Querido, o fato de estar na sua casa, quer seja você pastor, líder ou apenas membro de igreja, não significa o seu isolamento espiritual, a sua independência. Uma das coisas que nós estamos aprendendo é que ser igreja é estar em unidade. Estamos limitados, impedidos de nos ajuntarmos, mas estamos unidos no mesmo propósito, juntos. E quando tivermos a oportunidade de voltar a congregar, eu espero que você que não valorizava o estar junto, o congregar, o cultuar congregacionalmente junto com seus irmãos, eu espero que você aprenda a importância disso. Que não te isole ainda mais espiritualmente, porque é tempo de conexão no espírito, é tempo de orarmos juntos. Agora, na verdade, é o tempo de evangelizarmos, continuarmos evangelizando, mas lembrando que agora as nossas orações vão nos levar a lugares que o evangelismo não nos leva, porque nós estamos limitados evangelisticamente. Mas a nossa oração chega em lugares agora onde os nossos pés não podem chegar. Então, lembre-se disso, é tempo de conexão. No domingo passado, milhões de irmãos no Brasil estavam unidos. Não estavam no mesmo templo, não estavam na mesma denominação, mas estavam unidos no mesmo propósito. Isso é algo que nós estamos aprendendo e que está sendo resgatado nesse período de pandemia. É assim que nós resistimos firmes na fé, sobre os princípios estabelecidos na palavra, pela palavra. É isso que nos vai fazer permanecer firmes e resistentes na fé. Lembre-se, a graça não opera aonde não há arrependimento. Se essa situação do Covid não nos trouxe nenhum motivo de arrependimento,
dificilmente vamos experimentar um novo nível de graça. A graça não opera onde não há arrependimento. A palavra de Deus, ela vai revelando uma graça progressiva, porções da graça. A primeira graça, se é que assim pode se dizer, os teólogos que me perdoem se eu estou cometendo aqui um erro de expressão, mas é só um erro de expressão, talvez, se é que está errado. Mas a graça, há uma porção de graça derramada da parte de Deus através do Espírito para a nossa salvação. E essa graça, ela vai crescendo, ela vai sendo ministrada, novas porções de graça. Os olhos do nosso entendimento vão sendo abertos, a graça vai nos contemplando e a gente continua crescendo em entendimento, em compreensão. E a cada arrependimento, uma nova porção de graça é liberada. Se não há arrependimento lá, quando a gente está vivendo uma vida pecaminosa, a graça não opera. E se não continuamos nos arrependendo, não experimentaremos novos níveis de graça. Então, se essa situação do Covid não leva a nós, pastores, líderes, se não leva a nós, igreja, a nos arrependermos de como estávamos vivendo em certos aspectos, não experimentaremos novos níveis da graça. Precisamos nos arrepender. A mensagem do verdadeiro evangelho começa com arrependei-vos. Lá em Atos capítulo 3, você lembra? Quando Pedro é indagado pelos seus ouvintes sobre o que fazer, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a mensagem do Evangelho não perdeu efeito. Nós continuamos precisando nos arrepender. E nós, como igreja, temos muito do que nos arrepender. A nação brasileira e as nações da terra são dignas do juízo pela maneira como estavam vivendo. A igreja também. Porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa por nós. Nós precisamos ser mensageiros da justiça. E se não estávamos praticando os nossos atos de justiça de acordo com a palavra, precisamos nos arrepender e voltar a ser igreja. Precisamos nos arrepender para experimentarmos um novo nível da graça e acessarmos um novo nível daquilo que Deus tem para realizar em nós e através de nós. Então, queridos, se você não tem do que se arrepender nesse período, eu tenho muita coisa pela qual já me arrependi, e tem Deus me falando, enquanto eu estou compartilhando contigo aqui, outras coisas que Ele está me trazendo à lembrança aqui, das quais eu preciso me arrepender, que eu preciso corrigir. Então, sabemos que as nações têm ofendido ao Senhor. Deus, como um pai amoroso, Ele construiu uma casa, Ele disponibilizou, a energia elétrica, usar uma outra parábola, que fez a casa e disponibilizou lá toda a energia elétrica, e aí Ele disse para os filhos: não coloca o dedo na tomada. Se você colocar o dedo na tomada, isso vai doer. E você pode até morrer. O que os filhos fizeram? Está todo mundo em choque. Todo mundo em choque. A culpa é de quem? É de Deus que fez a casa e proporcionou a energia? Ou é daqueles que ouviram a sua voz? Ouviram a sua palavra, mas não praticaram? De quem é a responsabilidade? Então, a igreja também precisa ser corrigida. E eu acredito. Eu não sou daqueles que olha para fora e diz: Deus está castigando o mundo. O mundo está em pecado. Sim, o mundo está. Isso é evidente. Mas eu quero olhar para dentro. Porque uma outra evidência é que Deus nos trouxe para dentro para restaurar de dentro para fora. Deus está trabalhando dentro. Deus está trabalhando com aqueles que ouvem a sua voz. Aqueles que vêm a mim, ouvem a minha voz, mas não a praticam. Ele quer que nós sejamos aqueles que viemos a Ele, ouvimos a sua voz, ouvimos a sua palavra e as praticamos. É isso que Ele está corrigindo conosco, em nós. Esse momento vai passar e eu quero concluir essa nossa reflexão. Acho que já falei demais. É um problema de dar a voz para pastor, né? Mas eu quero concluir. Imagine se eu tivesse com o microfone aqui, segurando, né? Tá aqui todo. Imagine se tivesse aqui, né? A gente se empolga. Imagine se você tivesse dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Aí o negócio ia longe. Mas eu quero concluir com o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e versículo 13. Vamos ler o 10 e o 13. Paulo escreve assim:
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo, revistam-se da armadura de Deus, para que possam permanecer no dia mau, inabaláveis. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Depois disso tudo, queridos, o que a gente faz? Essa situação vai passar, o que a gente faz? A gente continua nos fortalecendo no Senhor e no seu forte poder. A gente continua vestido de toda a armadura. Porque esse é um dia mau que vai passar. Dias bons virão. Agora acho que você disse amém. Pude ouvir aqui virtualmente um amém. Dias bons virão, mas também virão outros dias maus. Mas quando esses dias maus, esses passam, e quando outros vierem, que nós possamos permanecer inabaláveis. Vamos fazer tudo que nos está sendo orientado, tudo que nos está sendo pedido. Tem que ter afastamento? A gente faz, a gente segue as autoridades. Cristãos obedecem às autoridades, principalmente quando elas não contrariam a Deus. E nós não estamos sendo contrariados. Pastor, você que está achando que o prefeito está querendo acabar com a sua igreja, não. Quem quer acabar com a sua igreja é o diabo. Tá? Não se preocupe, ele só está limitando para a proteção da saúde. Então, vamos nos resguardar. Afastamento social. Quem está ali na zona de risco ou já está contaminado, isolamento social, higiene pessoal. Vamos fazer tudo que nos for pedido. Mas não se esqueça, a nossa força, a nossa segurança, a nossa fortaleza está no Senhor. Não existe outro. Depois dessa situação teremos outros motivos, e que o Senhor nos dê outros motivos para continuarmos nos revestindo da armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis no dia mau. Então, queridos, os verdadeiros amigos, eles não são separados por questões geográficas. A distância não separa a verdadeira igreja. Ela continua unida. Ela está limitada na sua movimentação, no seu número de gente que pode congregar, mas a verdadeira igreja está unida no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Lembre-se, dinheiro não é tudo, está claro, porém, dinheiro não é tudo. Mas quem não estava precavido e não soube administrar suas finanças foi pego de surpresa e está mal agora. Então, que a próxima situação, aprenda. Você que ficou enroscado financeiramente, aprenda que você precisa estar preparado para o dia mau. E isso inclui ter uma poupançazinha, ter uma reserva para um imprevisto. Isso não tem nada a ver com insegurança, com falta de confiança no Senhor. Percebemos aí a questão do egoísmo humano. Ficou evidente nesses dias aí, né? Gente correndo comprar gás, faltou gás no mercado, gente correndo comprar comida, o preço dos alimentos faleceu por causa do egoísmo humano, todo mundo querendo para si. Eu espero que isso não seja verdade na sua vida, que você tenha comprado bastante coisa e que agora que está sobrando você comece a levar os quilos de alimento para quem está passando a necessidade. Espero que você seja Deus te proveu, que você seja um provedor também. Percebemos aí o medo, né, que imperou em muita gente. Tem gente ainda com medo. Eu quero dizer para você, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não tem do que ter medo. Percebemos aí profissões e funções que não apareciam, que nós não valorizávamos e que agora ficaram em evidência porque nós precisamos. E aqui vai uma palavra especial aos agentes de saúde, aos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos de enfermagem, gente da limpeza dos hospitais que está lá se expondo, que trabalha na recepção dos hospitais, que está lá se expondo na linha de risco para nos atender. Deus abençoe vocês. E tantas outras profissões que estão em evidência, que nós não dávamos tanto valor. Percebemos também que parar é importante, necessário e é possível. Não tem desculpa para não parar. Tá aí. Então eu paro por aqui. Espero que essa palavra te leve a um momento de reflexão.
te leve a um tempo de oração. Se você já vinha orando, ore por isso. Se você não vinha, pare e ore agora. E que o Senhor possa edificar a sua vida. Vou chamar o pastor Giovanni aqui de novo, para nós nos despedirmos aqui nesse tempo de ministração. Considere esse como o café da mesa do mês de abril. Se Deus permitir, em maio estaremos juntos, num local. Então vamos tomar café, vamos ouvir as piadas sem graça do Giovanni, tá? Mas vamos rir juntos, vamos conversar, vamos poder nos abraçar, vamos poder orar juntos, fisicamente juntos, porque já estamos juntos em espírito. Mas obrigado a você, que Deus continue abençoando a sua vida, né? Vai ser postado aqui no grupo, nas nossas redes sociais, continuam abertas, nosso zap está aberto e estamos sendo orientados a um afastamento, né? Mas nada impede de a gente poder tomar um café junto, e você está com bastante tempo. Se você quiser e puder, se você puder e quiser, vamos tomar um café juntos. Marcamos aí na próxima semana, tomamos um cafezinho juntos, conversamos, oramos juntos, né? Se precisar eu de máscara, você também, sem nenhum problema, mas isso não nos impede de estarmos juntos, tá? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo de palavra, que essa palavra seja, que é semente, encontre no nosso coração o terreno propício, a terra fértil, o ambiente adequado para germinar e produzir os frutos para qual o Senhor lançou nessa manhã, através desse tempo de reflexão. Que essa palavra frutifique nas nossas vidas e através das nossas vidas, que traga frutos que abençoem a nós e a outras pessoas através de nós, que traga frutos que cooperem na edificação da tua igreja, do teu corpo aqui na terra, e que traga frutos que glorifiquem o teu santo, teu poderoso, teu glorioso nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Seja abençoado você e a sua casa. Nos vemos em breve em nome de Jesus.